E aí, pessoal? Professor Guilherme aqui. Sou professor do Colégio Cecília Meireles, na cidade de Apiaí, e estou gravando esse vídeo aqui com as correções dos exercícios de química do nosso Prepara para Vestibulares. Essa primeira unidade aqui fala sobre grandezas químicas. Então vamos lá. Primeira. O oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de três isótopos. O oxigênio 16, 99%, oxigênio 17, 0,60 e oxigênio 18, 0,40. A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural de seus isótopos, é igual a. Para fazer essa questão, você vai calcular então a massa atômica do elemento oxigênio, e por isso você tem as informações aqui, ó, oxigênio 16, que aparece 99%. Então, o primeiro passo é você pegar o 16 e fazer vezes o 99. Quando você faz essa multiplicação, o resultado é 1584. Aí você vai pegar o 17, que é o segundo oxigênio aqui, ó, que aparece 0,60, então você vai fazer vezes 0,60, que vai dar 10,2. E por último, o oxigênio 18, que aparece 0,40%, você vai fazer 18 vezes 0,40. Fazendo aí os cálculos, né? Você vai chegar no 7,2. Pois, muito bem. Só somar aqui, ó, 1584 mais 10,2 mais 7,2 vai dar 1601,4. Só dividir esse valor aqui por 100, você vai chegar na massa atômica do oxigênio, que vai dar 16,014. Então, alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima aqui, número 2. Determine a massa molar do ferrocianeto de amônio. Tá aqui a fórmula, ó. Você vai anotar aqui, ó, NHFeCN. Todos os elementos aí da molécula. Aí você vai reparar em quantos elementos que tem nessa molécula, ó. Esse numerinho 3 que está fora do parênteses, ele indica que existe 3 vezes a molécula que está dentro do parênteses aqui. Então, esse 3 vale tanto para o N quanto para o H. Então, aqui no primeiro eu tenho 3N, eu tenho 12H, 1Fe apenas. Mesma coisa aqui, ó. Esse C está fora do parênteses, então ele vale para o N e para o C. Tenho 6C e 6N aqui também. Então agora é só você multiplicar pelas massas molares de cada um, ó, que o próprio exercício já te deu. O N vale 14, o H vale 1, o Fe vale 56, o C vale 12 e o N aqui também é 14. Fazendo aqui as multiplicações, né, simples, né, só você multiplicar aí. 3 vezes 14 dá 42, 12 vezes 1 dá 12, 56 vezes 1 dá 56, 6 vezes 12 dá 72 e 6 vezes 14 dá 84. É muito simples, soma esses valores aqui, chegando num total de 266 gramas por mol. Então, resposta correta, letra D de dado. Muito bem, vamos agora para a questão de número 3. Em 3 mol de Na, há quantas moléculas, né? Então, tá. Vocês têm que saber, né? Isso precisa ficar memorizado aí, que 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso aqui se chama constante de Avogadro, e 1 mol de qualquer substância química no mundo vai ter essa quantidade de moléculas, tá? Só que aqui no exercício eu quero para a quantidade de 3 mol. Então, eu faço uma regrinha de 3.
No caso, eu só multiplico o 6,02 por 3, que vai dar 18,06. Fiz a multiplicação, copio aqui a base e o expoente. Não posso deixar a notação científica com número maior do que 9,9. Então eu ando a casa aqui, ó, para a esquerda, a vírgula, né? Uma casa para a esquerda, ficando 1,806. E como eu andei uma casa para a esquerda, eu aumento um numerinho aqui no expoente, ó. Então vai ficar 24. Então, alternativa correta, letra C. Muito simples. Vamos para a questão de número 4. Supondo o comportamento de gás ideal, a opção que indica aproximadamente a massa em gramas de 1,2 litros de amônia é qual? Bom, comportamento do gás ideal. Todo gás ideal também, né? Todo composto dentro do comportamento do gás ideal, a gente sabe que um mol desse gás, ele ocupa 22,4 litros. Esse é o padrão. Falou de comportamento ideal, de gás ideal, esse é o valor que ele ocupa. Aqui, esse 1 mol, ele também pode ser traduzido para a massa molar da molécula. Então, eu sei que a massa molar da amônia é 17 gramas. Como que eu sei disso? Olhando lá na tabela, ó. Nitrogênio, 14. O H é 1. Como tem 3H aqui, ó, vou fazer 1 vezes 3, que vai dar 3. 14 mais 3, 17. Então, 17 gramas desse gás ocupa 22,4 litros. E agora, 1,12 litros ocupa quantas gramas? Faço outra regrinha de 3 aqui, ó, muito simples. 22,4x, 17 vezes 1,12. Vocês vão ver aí, depois de fazer a regrinha de 3 e dividir, que o resultado vai ser 0,85 gramas. Então, quer dizer que se eu tenho 1,12 litros de amônia, eu tenho que ter 0,85 gramas. Vamos então agora para a questão de número 5. Na questão aqui de número 5, nós temos assim: feromônios são compostos secretados por indivíduos de uma mesma espécie e esses indivíduos de mesma espécie promovem reações químicas específicas, desculpa, entre eles. Considerando C19H38O como sendo a forma de determinado feromônio, é possível afirmar que a porcentagem em massa de carbono do composto é igual a quanto? Bom, muito bem. Aqui você já viu que nessa molécula aqui eu tenho 19C, eu tenho 38H e eu tenho apenas um O. Como que eu sei? Os numerinhos estão aqui, ó, do lado deles. Quando não tem número nenhum, significa que é um. Então, eu primeiro preciso calcular a massa molar desse composto inteiro. Como que eu faço isso? 19 vezes massa do carbono, ó, que é 12. 38 vezes massa do hidrogênio, que é 1. E 1, né? Ou 16, que é a massa do O, vezes 1 também. Fazendo aqui o cálculo, eu vou obter 19 vezes 12, 228. 38 vezes 1, 38. 16 vezes 1, 16. Somando aqui esses números, eu vou chegar no número 282. Aí vejam só, esse 282, que é a massa molar, ele corresponde ao meu 100% da molécula, porque eu fiz o cálculo da molécula inteira. Se eu quero saber só o carbono, eu vou pegar só a parcela de massa que representa o carbono. Então, em vez de usar 282, aqui eu uso 228. Por quê? Eu quero saber apenas a massa do carbono. Então, chama aqui de X. Fazendo aqui a regrinha de 3, multiplicando e dividindo, eu vou chegar no valor de 80,8%. Alternativa correta, letra D. Vamos para o próximo. Exercício de número 6.
Processo de destilação fracionada do petróleo permite separação de diversos compostos orgânicos, por diferenças dos seus valores de ponto de ebulição. Inicialmente, os hidrocarbonetos mais leves são separados, seguindo dos mais pesados. Dentre os hidrocarbonetos abaixo, a alternativa é que apresenta com menor peso molar. Então, a gente está procurando a molécula que tem menos peso. É, bom, particularmente essa questão aqui, se você olhar aqui, ó, na primeira linha, aqui no primeiro elemento, você vai ver que tem 5, 6, 3, 4 e 4. A massa de cada carbono é 12. Então, se você multiplicar aqui 12 vezes 5, por exemplo, que é o primeiro aqui, ó, 12 vezes 5 é 60. 1 vezes 10, que é a massa do hidrogênio, é 10, então 60 mais 10 dá 70. O primeiro elemento aqui, ó, ele pesa 70 gramas por mol. Então, se você fizer a mesma coisa com todos aqui, você vai ver que esse que tem 3 carbonos, ele é o menor de todos. Então, porque, ó, 12 vezes 3 dá 36 e 8 vezes 1 dá 8. 36 mais 8 vai dar 44. Então, esse aqui, da letra C, é o menor de todos. Vamos então agora para a questão de número 7. A técnica de datação radiológica por carbono 14 permite estimar a idade de um corpo como o de Lucy, que apresentava 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono quando viva. Entre as quantidades em mol, corresponde a quanto? Bom, lembra que eu falei para vocês que um mol, ele sempre vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse é o valor de um mol. Só que eu tenho aqui, ó, 1,2 vezes 10 a 12. Eu quero saber quantos mols isso equivale. Bom, primeiro aqui, ó, fazendo a regrinha de 3, 6,02 vezes 10 a 23. X igual a 1,2 vezes 10 a 12. X é igual, eu particularmente divido, né, os números, né, 1,2 dividido por 6,02. Se você fizer essa divisão, você vai ver que o resultado vai ser 0,19, né? E daí você pega o 23, o 12 e tira do 23, que vai dar 11, menos 11. Só que a notação científica não pode ficar no número menor do que 1. Então você anda a casa aqui, ó, uma vez para a direita. Andando uma vez, você diminui o valor ali na potência de base 10. Então, aqui, que era 10 elevado a menos 11, se eu andei a casa uma vírgula, ela vai ficar 1,9 vezes 10 a menos 12. Ela diminuiu. Então, aqui, ó, aproximadamente, nós temos aqui a letra A. Muito bem? Tem aqui, ó, a elevado a 11 para ser um distrator, né? Só tomar cuidado. A notação científica precisa ser um número maior do que 1, tá? De 1 para cima. Vamos então agora para a questão de número 8. Assinale a alternativa que apresenta a massa em gramas de um átomo de vanádio. Bom, um átomo de vanádio, ele pesa 51. Tá aqui, ó, a informação. Só pegar daqui. E a gente sabe que, como é um átomo só, ele vai ter essa quantidade aqui de átomos, né? Essa quantidade de átomos. Então, se você pegar a constante de Avogadro, né, que fala que em um mol tem essa quantidade aí, se eu quiser saber apenas um átomo, qual vai ser o peso em grama? Veja, eu estou comparando tudo isso de átomo que tem 51 U, que é 51 gramas, né, a massa molar, para um átomo. Fazendo a conta aqui, regrinha de 3, só dividir e multiplicar, você vai chegar no valor de 8,47 vezes 10.
a 23. Então, alternativa correta, letra B. Tudo bem? Cuidado com os sinais, ó. Aqui está menos 23. Tomem cuidado com isso. Vamos então agora para a questão de número 9. Considerando que a constante de Avogadro seja igual a 6 vezes 10 a 23, calcula-se o número de átomos de platina presente em cada miligrama desse metal. Então, muito bem. A platina, ela tem 195 gramas por mol. Essa informação está na tabela periódica, tá? Então, você faz assim, ó. 195 está para 6 vezes 10 a 23. Agora, você vai descobrir a miligrama. Uma grama tem quantas miligramas? 0,001. Então, eu transformo esse número aqui em notação científica para ficar mais fácil, ó. 1 vezes 10 a menos 3. E agora eu consigo fazer essa conta. Porque aqui, ó, está o valor da miligrama. Coloco ela aqui, ó, também em notação científica, para ficar mais fácil da gente calcular. E a gente faz a regrinha de 3. Fazendo aqui a regrinha de 3, você vai ver que na hora que você dividir, multiplicar 6 por 1, depois dividir o 6 por 195, você vai obter o resultado de 0,03 vezes 10. Aí o que que a gente faz? A gente pega o 23 e tira o 3 aqui. Então vai ficar 20. Aí você tem que andar a casa aqui para a direita, porque não pode ser um número menor do que um. Então você vai andar uma vez, duas vezes. Então vai ficar 3 vezes 10. Como eu andei duas vezes, eu diminuo aqui duas vezes também. Então 20 menos 2, 18. Então, resposta correta, 3 vezes 10 elevado a 18. Vamos para a questão de número 10. Então vamos lá. Considere que o volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E verificando experimentalmente é aproximadamente 22,4 litros. Com base nessa informação, a massa de 11,2 litros de gás carbônico na CNTP será de. Bom, gás carbônico, galera, é a molécula CO2. Então, se eu calcular a massa molar dele aqui, eu tenho que fazer 12 vezes um e 16 vezes 2. 12 vezes um é 12, 16 vezes 2 é 32. Somando esses dois aqui vai dar 44. Então, um mol de CO2 é 44 gramas. Então, eu já coloco na regrinha de 3, ó. 44 é igual a 22,4. Por que que 44 é igual a 22,4? Porque 44 é um mol de CO2, tá? Só que eu quero saber 11,2. Quanto que é, né? 11,2, eu quero saber aqui o x. Fazendo aí a regrinha de 3, né? Multiplicando e dividindo cruzado, você vai obter a resposta de 22, né? Então, quer dizer que nessa quantidade de litro, você vai ter 22 gramas, metade do peso, porque 11,2 é metade de 22,4. Você poderia pensar assim também e você ia poupar tempo, certo? Vamos agora para a questão de número 11. A 25 graus e 1 atm, verifica-se que 0,2 mol de gás carbônico ocupa 4,9. Nessas condições, qual o volume molar do gás? Então, olha só, regrinha de 3 de novo, ó. 0,2 mol ocupa 4,9. Da onde eu tirei essa informação? Daqui, ó, 0,2 mol ocupa 4,9. Agora,
Veja bem, e um mol desse gás ocupa quanto nessas condições, né? Você fazendo aí o cálculo, né? Se você pegar e fazer, né? O 4,9 vezes 1, 0,2 vezes x, depois dividir, 4,9 dividido por 0,2, você vai ver que vai chegar na resposta 24,5. Por que que deu uma pequena diferença e não é 22,4, né? Fica aí essa pergunta. Por conta da condição aqui que o próprio exercício te deu, né? Que 0,2 ocupa 4,9 litros. Beleza? Vamos para a questão agora de número 12. Ó, está aqui, ó. Questão de número 12. Tema quente. Nos processos de fermentação, pode-se usar fermento biológico formado por levedos ou fermento químico, cujo componente principal é o bicarbonato de sódio. Ó a fórmula dele aqui. Nessa substância, a porcentagem em massa do elemento hidrogênio é igual a. As massas molares estão aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molar do bicarbonato. Ó. NaHClO. Olhando ali na molécula, eu tenho que ver quantos Na que tem? Apenas um. Quantos H? Um também. Quantos Cs? Um. E quantos O? Três. Agora é só multiplicar pelas massas molares que o exercício te deu. Na é 23, H é 1, C é 12, O é 16. Multiplicando tudo aqui e depois somando, você vai ver que você vai chegar no valor de 84. Com essa informação, a gente consegue ver quanto que tem, qual é a porcentagem em massa do carbono, tá? O 84 é o meu 100%. O 1 grama é igual ao X. Fazendo o cálculo aqui, multiplicando e dividindo, você vai chegar na resposta que é 1,19%, que é aproximadamente 1,2, tá? Muito bem, vamos agora para a questão 13. Mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos do isótopo carbono 12, contidos em 12 vezes 10 a menos 3 kg de carbono. Uma massa de 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol de CO2 e ocupa na CNTP um volume fixo de 22,4. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o volume ocupado por 1,88 gramas de gás carbônico. Essa questão tem bastante informação, tá? Mas você vai usar apenas aqui, ó, 44 gramas, que é 1 mol, equivale a 22,4 litros, tá? Eu tenho essa quantidade de gramas, ó, 188. Quero saber quantos litros isso daqui representa. Fazendo a multiplicação e a divisão, você vai chegar num valor de 95,7 litros, tá? Como tá falando que é aproximadamente, a gente marca a alternativa D, que é 96, tá, galera? É, tem essas informações aqui, mas elas podem ser usadas como distratores, né? Porque você precisava apenas relacionar se 44 é 22,4, quantos litros ocuparia 188 gramas do gás carbônico. Muito bem? Então agora a gente vai para a questão de número 14. Vamos lá, está aqui, questão da PUC. O bronze campanil, ou bronze de que os sinos são feitos,
é uma liga metálica composta de 78% de cobre e 22% de estanho. Galera, isso aqui significa que se você pegar 100 gramas dessa liga metálica, 78 gramas é o cobre, tá? E 22 gramas é o estanho. Então, toda vez que vocês verem esse exercício, vocês têm que pensar assim, citar as porcentagens. Então, se você pegar 100 gramas daquele metal, daquela substância, a porcentagem que você converte em grama é dos elementos aqui. Nesse caso, 78 gramas cobre, 22 gramas estanho. Aí, veja só, você vai usar essa fórmula aqui, ó, para você calcular a quantidade, ó. Porcentagem dividido pela massa molar. Então, se a gente for fazer do cobre, ó, a porcentagem é 78, ó. 78 dividido por quê? Massa molar do cobre, 63,5. Como que eu sei que é 63,5? Tá aqui, ó. Fazendo aí o cálculo, vai dar 1,23. A mesma coisa você vai fazer com estanho. A porcentagem do estanho, 22, dividido pela massa molar, ó, 118,7. Fazendo a divisão vai dar 0,19. Obtendo aqui esses dois números, você vai fazer o quê? Colocar numa regrinha de 3, ó. Se eu pegar 1,23, eu vou precisar de 0,19 de estanho. Agora, e se eu usar, que é a segunda parte, ó, assim, a proporção em mol entre esses metais nessa liga é respectivamente de 1 para. Se eu usar 1, quanto que eu vou ter de estanho? Fazendo o seu cálculo aí, né, multiplicando e dividindo, você vai ver que a resposta vai dar 0,15. Então, quer dizer que se eu fizer um experimento e eu usar um 1 grama de cobre, eu vou ter que colocar na mistura 0,15 gramas de estanho. Vamos então agora para a questão de número 15. A fórmula empírica de um composto orgânico derivado de alcano, usado como propelente herbicida, que apresenta em massa a seguinte proporção. Tá aí, ó, 23,8 de C, 5,9 de H, 70,3 de cloro. Mesma coisa, ó, se você pegar 100 gramas desse herbicida, 23,8 gramas é carbono, 5,9 gramas é hidrogênio e 70,3 gramas é cloro, tá? É esse o pensamento que vocês têm que ter. Por quê? Para a gente fazer a mesma formulinha, ó, N igual, pega a porcentagem, 23,8, divide pela massa molar. Qual é a massa molar do carbono? É 12. Fazendo essa divisão, você vai chegar no 1,98, que é aproximadamente 2, né? Fazer agora do hidrogênio, ó, 5,9. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Fazendo aqui a divisão, obviamente vai dar 5,9, que é aproximadamente 6. E fazendo o último, do gás cloro, 70,3 dividido por massa molar do cloro, que é 35,5, né? Vai chegar aqui a 0,9, que é aproximadamente 1. Com esses numerinhos aqui, ó, né? Com esses numerinhos aqui, a gente consegue montar a fórmula CHCl, ó. O C deu 2, então você coloca 2 aqui. O H deu 6, você coloca o 6 aqui. E o Cl deu 1, né? Aí, o que que você faz? É só você dividir todos eles por 2, pela metade, né? Então, se você dividir todos eles por 2, menos o último aqui, você vai ter 1C, 3H e
um CL, né? Tendo essa fórmula aqui, você descobre que a resposta é a letra B. Desculpa, é a letra C, tá? Que é CH3Cl, não é a B, não. É a C. Esqueci de ver o 3 aqui, tá? Vamos agora para número 16. 16 do Enem, ó. Tá falando aqui do aspartame, que tem 200 vezes maior poder, que corresponde a 4 calorias por grama e é contraindicado para portadores, tá? Que o índice diário aceitável é de 40 miligramas por quilo. Então, essas informações a gente vai usar. Qual informação? Essa aqui, ó, né? Então, 1 quilo é 40 miligrama de adoçante. É a informação que a gente pegou, ó, 40 miligramas por quilo. Aqui no exercício fala, com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol de uma pessoa de 70 quilos. Então, eu quero saber, em 70 quilos, quantos de aspartame ela pode consumir. Fazendo aí a multiplicação e a divisão na regrinha de 3, você vai ver que vai dar 2.800, né? Que é 70 vezes 40. 2.800 miligramas. Transformando em gramas, você vai ver que dá 2,8. Né? Por que que a gente transforma em grama? Para ficar mais fácil a gente fazer a conta, tá? Agora a gente vai usar a massa molar, ó. A massa molar do aspartame é 294 gramas. Esse 294 gramas, ele equivale a 1 mol. Agora, se eu pegar 2,8, quantos mol isso vale? Você vai fazer a conta aí, multiplicando por x, por cruzado, né? 294 vezes x, 2,8 vezes 1, daí dividir, né? 2,8 por 294, você vai ver que vai chegar num número assim, ó, 0,0095. Você tem que transformar isso aqui em notação científica. Então você anda a vírgula aqui, ó, uma, duas, três casas. Então vai ficar 9,5 vezes 10. Como você andou 3 casas para a direita, menos 3. Então você marca aqui, ó, questão B, tá? Muito bem. Vamos agora para a questão de número 17. No estudo Perspectiva de População Mundial, divulgado em junho desse ano, a Organização das Nações Unidas informou que a população do planeta atingiu 7,2 bilhões de pessoas. Quantos mols de pessoa aproximadamente habitam a Terra? Então vamos lá. Tá aqui, ó. 1 mol de objetos representa aproximadamente 6,0 vezes 10. Então, ó, 1 mol é 6,0 vezes 10 a 23. Quanto que é 7 bilhões de pessoas? Se você transformar em notação científica, vai dar 7,2 vezes 10 elevado a nona. Então, eu quero saber quantos mol isso representa. Então, eu coloco aqui, ó, 7,2 vezes 10 a nona. Fazendo o cálculo, e aqui x, fazendo aqui o cálculo, né? Dividindo 7,2 por 6, você vai ver que vai chegar no valor de 1,2 vezes 10. Se você tirar 23 de 9, né? Vai chegar aí o valor de 14, né? Menos 14. Então, se você tira 9, né? Porque ele está fora do x, 9 menos 23 dá menos 14. Então, a resposta correta, letra E. Vamos agora para a questão de número 18. Outra questão aí do Enem, né? Então, se você olhar, aqui está falando que o brasileiro consome 500 miligramas de cálcio por dia e a recomendada é o dobro. Então, é 1.000 miligramas, né? 1.000 mg, que é a mesma coisa que 1 grama, né? Podemos simplificar assim para ficar mais fácil. É,
Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problema futuro, como osteoporose, uma doença que atinge o osso. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis à fratura. Considerando aqui o valor, para a constante de Avogadro, é a massa molar do cálcio igual a 40. Qual que é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio que a gente tem que ingerir para que a pessoa supra a necessidade? Então vamos lá. 40 gramas. Veja que aqui está barra mol, né? Então quer dizer que 40 gramas é um mol. E um mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Tá aí. Agora, 1 grama, porque é a quantidade que tem que ser ingerida. Fazendo o cálculo aí, né? 40x igual a 6 vezes 10 a 23. Divide 6 por 40. Você vai chegar no resultado 0,15 vezes 10 a 23. Porque a potência não mexe na multiplicação, né? Porque não tem nenhum número com potência aqui para a gente multiplicar. Então, ó, não pode ser um número menor do que 1. Ano da casa aqui para a direita vai ficar 1,5 vezes 10 a 22. Resposta correta, letra B. Muito bem. Vamos agora para a 19. A 19 a gente tem que provar algumas coisas aqui, ó. Massas molares estão aqui. 1 mol de H2SO4, você vai fazer H tem 2, então faz 2 vezes 1. S tem 1, é 32. O tem 4, 16 vezes 4. Fazendo a soma, você vai ver que vai dar 98 gramas. 6,02 moléculas de hidrogênio. Isso aqui equivale a 1 mol. E 1 mol equivale a 1 grama, porque a massa atômica do hidrogênio é 1. 22,4 litros de gás carbônico na CNTP. Então aqui está falando de 1 mol, porque 1 mol de qualquer gás é 22,4. Se 1 mol é 22,4, 1 mol de gás carbônico é 44 gramas, né? Gás carbônico é CO2, né? Não esqueça. 1C, 12. 2 oxigênio, 16 vezes 2. Somando os dois dá 44. 5 mol de ferro. 1 mol de ferro pesa 56. 5 mol de ferro vai pesar 5 vezes 56, que dá um total de 280. O mais chatinho é esse aqui, ó. 0,28 litros de água. Porque você vai descobrir a massa disso usando a forma da densidade. A densidade da água é 1. A massa eu não sei, o volume está ali, ó, 0,28. Eu transformo esse 0,28 litro em centímetro cúbico, porque a densidade é dada por gramas por centímetro cúbico. Então, 0,28 litros é igual a 280 centímetros cúbicos. Fazendo aqui a multiplicação, né? Tá por 1, a resposta aqui é 280 gramas também, tá? Aí eu vou ler para ver qual que é a resposta certa. O sistema 1 contém a massa maior do que o sistema 3. Vamos comparar. Sistema 1, massa 98. Sistema 3, massa 44. Então, a 1 é maior, tá certo. Considerando o sistema 4, 1 e 3, as massas se encontram em ordem crescente. Vamos ver. 4, 280. 1, 98. 3,44. Não está crescente, está decrescente. Então, não pode ser a número 2. A massa do sistema 3 é maior do que a massa do sistema 2. Massa do sistema 3, 44. Massa do sistema 2, 1. Então, a massa do sistema 3 é maior. Então, a 4 está certo. E aqui a 8, né? Vamos lá. O sistema 4 e 5 apresentam a mesma massa. 4, 280, 5, 280. Então, está certo. Resposta correta, 1, 4 e 8. Muito bem? Fizemos aí a questão 19. E agora, vamos para a última questão do nosso capítulo, tá? Vamos lá.
A ivermectina é um medicamento que pode ser utilizado no tratamento de filariose, ascaridíase e oncocerose, cercose, entre outros. Considere um comprimido que contém 6 miligramas de ivermectina. Determine o número de átomos de carbono oriundos da ivermectina. Então, aqui, ó, está as informações que a gente vai usar, tá? Sabemos aqui a massa molar. Então, a massa molar é 875. Já sei que se é para 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23, a constante de Avogadro, né? E daí eu tenho 6 miligramas. Essa 6 miligramas eu posso transformar ela em notação científica para ficar mais fácil, tá? Vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Por quê? A miligrama é assim, ó, tá? Em gramas. Então, transformei ela em grama para ficar as mesmas unidades de medida aqui embaixo, tá? E aqui eu chamo de x, fazendo aqui a multiplicação cruzada, 875x, né? 6 vezes 6. Então, aqui, ó, 875x é igual 6 vezes 6, 36 vezes 10, só tirar, ó, 23 menos 3, 20, tá? Fazendo aqui, x é igual 36 dividido por 875, vai dar esse número aqui, ó, 0,041128. Só que eu quero saber, ó, átomos de carbono. Então, eu tenho que pegar esse valor que eu achei e multiplicar pela quantidade de carbono que tem aqui, ó. Nesse caso, 48. Então, eu vou fazer esse número vezes 48. Quando eu faço esse número vezes 48, eu vou obter 1,98. Só copiar a base que está aqui, ó, vezes 10 elevado a 20, tá? Então, 1,98 elevado a menos 20 está aqui, ó, aproximadamente. Resposta letra A. Certo, galera? Essa então foi a correção passo a passo para a gente poder ganhar tempo aí nas próximas aulas. Tô sem minha câmera no momento, tá? Fui testar a câmera que ela não pegou, por isso que eu não tô aparecendo. Espero que vocês tenham gostado e isso aí tenha servido para ajudá-los, beleza? Até mais. Tchau, tchau.